Bom, gente, faltam apenas 3 meses para as eleições do Congresso Nacional, para as mesas da Câmara e também do Senado. No Senado, Davi Alcolumbre já conseguiu o apoio de 7 partidos para a candidatura dele, um total de 59 senadores, ou seja, a maioria do plenário. Apesar desse apoio, ter esses votos ainda não é uma certeza, porque a votação no Congresso é secreta e o integrante do partido que está apoiando o candidato pode simplesmente dizer que vai votar e no momento não votar. Basicamente é isso. Davi Alcolumbre é o favorito do governo federal para a sucessão de Rodrigo Pacheco. Vale lembrar que Alcolumbre já foi presidente do Senado durante o governo Bolsonaro e agora tem um apoio tanto do PT como também do PL. A última sigla a anunciar o apoio a Davi Alcolumbre é o PSD, mas o partido já tinha outra candidatura em vista, a da senadora Elisiane Gama. Esse impasse deve ser discutido na reunião do PSDB, aliás, do PSD, que está prevista para a próxima semana. Não é difícil imaginar como isso vai caminhar com tantos apoios já consolidados, né, Ellen? Pois é, Olívia, sabe que a melhor maneira de você se manter neutro numa disputa é você lançar um candidato próprio que não tem chance de ganhar, né? Então é mais ou menos essa. Exato. Quando o PSD aventa lá a Elisiane Gama, é um pouco assim. Eu não vou dar de graça esse apoio, né? Mas então, seria uma ameaça? Um aviso, uma ameaça? O que seria? Não, é assim. É uma negociação. Eu não vou dar o meu apoio a você de graça. O que eu ganho nessa troca? Então, assim. Ó, aqui, eu tenho alguém aqui para lançar, né? Ao invés de ser aclamado Davi Alcolumbre, talvez não seja aclamado, ele vai ser, né? Mas assim, na prática, todo mundo sabe que Davi Alcolumbre, que foi, como você mencionou, presidente no Senado, no governo Bolsonaro, continuou fazendo o governo dentro do Senado nos últimos anos. Ele não deixou, o poder dele continuou, ele continuou articulando lá dentro. E é natural agora que ele seja... A disputa no Senado, ela não é uma disputa, ela vai ser praticamente uma aclamação, é o que tudo se costura para agora. O que acontece? É que o PSD, ele saiu muito bem das eleições municipais, mas isso não se refletiu na eleição na Câmara e no Senado, né? Na Câmara, ele tinha lá o Antônio Brito, tem ainda, por enquanto, mas a gente sabe que não vai ser... vai acabar aí também, né, cedendo. Então, assim, ele pensou que levaria mais após essa vitória, né? O Gilberto Kassab, especificamente, que é o seu cacique, pensou que levaria mais após a vitória estrondosa das urnas nas eleições municipais. Não foi bem assim. Lira articulou melhor ali na Câmara e Alcolumbre já estava muito bem costurado no Senado. Agora o que resta ao PSD é o seguinte: o que a gente vai poder ganhar sendo a última bancada grande a dar o nosso apoio? Então, a reunião, na verdade, é para decidir isso. É o que dá para a gente negociar aí para o nosso apoio nas duas casas. A mesma coisa exatamente que está acontecendo na Câmara. Exatamente. E o regente Arthur Lira. Exatamente a mesma coisa, né? Por quê? Porque o Lira articulou melhor o seu candidato, não teve essa eleição municipal, apesar da grande vitória de Gilberto Kassab, ela não teve esse mesmo reflexo na Câmara e no Senado. Não foi o mesmo, né? Não teve esse mesmo impacto, ou seja... Então, o Kassab segurou o que deu o Antônio Brito, está segurando. Mas a gente sabe que na prática não vai mais poder segurar, né? O Antônio Brito vai ter que acabar sendo ali, abrindo mão da candidatura dele ou sendo um candidato inviável, porque todo mundo, as grandes bancadas, PL, PT, já estão com o candidato de Arthur Lira. Acontece o mesmo nas duas casas. Por isso que eu acredito que essa reunião do PSD é o seguinte: nós vamos ser a última grande bancada a dar o nosso apoio. O que sobra para a última? Eu lembro que semana passada a gente estava conversando que a União Brasil, né, rifou o seu candidato em troca de ter a vice-presidência mais a Comissão de Constituição e Justiça. O que a União fez? Eu vou ser o primeiro aqui porque eu garanto o melhor nessa negociação. O PSD não foi o primeiro, agora vai ter que ver o que sobrou para ele para fazer essa negociação e dar o seu apoio. O PSD perde muita força nessa negociação, porque se você já tem um apoio consolidado, e isso nas duas casas, das maiores bancadas, é aquele tal negócio, né? Com que força você entra nessa negociação? Você está isolado. É um grupo gigantesco de partidos contra você. O grupo gigantesco, sob o comando de algumas lideranças, diz o seguinte: olha, ou você aceita o que a gente está propondo para você,
é isso que a gente tem para te oferecer, ou você vai ficar isolado. O partido que está sozinho, isolado, não tem muito o que fazer, né? Então, ele negocia e tenta o melhor possível, eu confesso que eu tô curiosa, é que o Kassab não está respondendo. Eu tenho mandado algumas mensagens para ele. Kassab é Kassab, né? Tá certo que Kassab é Kassab, mas então, ó, você está ouvindo, eu tô te mandando algumas mensagens aí nas últimas semanas, ele não está respondendo. Eu quero entender o que passou na cabeça dele. Porque ele foi muito bem, articulou muito bem a eleição municipal, foi o grande vitorioso. Leva com isso o poder, mas isso não aconteceu na esfera federal. Ele não conseguiu se articular bem na esfera federal. A gente sabe que tem uma rixa ali entre ele e o Lira, há uma disputa interna aí de poder, mas ele não conseguiu se articular bem. E agora ficou com pouco poder de barganha. Na prática foi isso que aconteceu. Então, esse grande Kassab, que a gente passou semanas aqui dizendo que foi o grande vitorioso das eleições de 2024, não teve esse mesmo reflexo na esfera federal. Eu queria entender um pouquinho, assim, como é que ele está lendo esse momento. Responde. Assim que você descobrir... Se mandar o zap aqui, a gente conversa, a gente faz isso. E assim que você descobrir, já sabe.